Voltando aqui, pessoal, e agora, nessa parte de intimação, citação, esperamos que você tenha já estudado. Isso que a gente está fazendo com você, gente, de mandar você parar e estudar, isso aí são técnicas de memorização, tá? Técnicas de fazer você reter mais o conteúdo, tá? A gente pede muito, né? A gente comenta muito isso nós professores, a gente não quer que você assista todas essas videoaulas que temos aqui nos nossos cursos online como se fosse um Netflix, né? Só assistir por assistir. Não, você tem que assistir estudando. Na realidade, não se assiste videoaula, se estuda videoaula, né? Exatamente. E você tem que estudar por partes, tá? Então, né, agora nós vamos, né, para mais uma parte, que é a parte aqui de processo eletrônico. Vamos lá. Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando preferencialmente a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas. Olha só, comentários desse artigo aí. Então, primeiro, a pegadinha. Olha só, os órgãos do Poder Judiciário poderão, não é uma obrigatoriedade. Na época em que a lei foi criada, né, em 2006, então eles não podiam obrigar todos os tribunais a desenvolver um sistema de processo judicial. Por quê? Até por causa dos custos de se implantar um sistema eletrônico também, que não é algo baratinho também. E sem contar com a questão do impacto também com as pessoas que não eram acostumadas com tecnologia. Na época, muita gente não sabia nem mexer no computador direito. Então, como é que eu poderia obrigar alguém a usar um computador para fazer uma petição? Então, por isso que os tribunais eles tiveram uma opção, poderão, né, desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais. Ou seja, dependendo do tamanho da petição que você está fazendo ou de uma peça processual que você vai ter que subir lá no processo, tem coisas que não dá para colocar no mundo digital. Por exemplo, você está processando alguém no Código de Defesa do Consumidor, um produto que está com um problema. Como é que tu vai digitalizar uma impressora, por exemplo? Como é que tu vai colocar uma impressora, um objeto físico, dentro do processo digital? Não tem como. Então você vai ter que apresentar aquele objeto em juízo. Por isso que ele fala que os autos podem ser totais, ou seja, tudo digitalizado, ou parcialmente digitais. Beleza? Utilizando preferencialmente quem? Internet, ou uma intranet, ou uma extranet. Por isso que ele fala ali, ó, de mundial. Aqui, né? Isso, intranet. Intranet. Beleza? Então essa é a ideia desse artigo 8 aí. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente na forma dessa lei aqui. Já vimos aí, tranquilo. Tranquilo isso daí. Viu? Como você já estudou aquela primeira parte, o primeiro bloco, já, né? Você vai potencializando, as informações vão se, né, vão se encaixando. Vão começar a fazer sentido aí. Olha só, como tudo faz sentido agora no processo eletrônico. Todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma dessa lei. Lembrando que no caso das citações, tem a lei, exceções, né? Do processo criminal e do infracional. Exatamente. Por isso que ele fala, na forma desta lei. Exatamente. Tá? Se um CESP coloca assim, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico. Está errado. Está errado. Porque citação tem exceção. Isso, na forma da lei. Né? Então, por exemplo, é igual aquela questão, é proibida a pena de morte no Brasil. Ponto final. Está errado, porque tem exceções. Né? Então, vamos tomar muito cuidado. Pegadinha ali, inclusive na Fazenda Pública, cuidado, a banca vai colocar com exceção ressalvada a Fazenda Pública. Cuidado, pegadinha, letra de lei. As citações, intimações e notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos. Vista, esse ato de vista é você retirar um processo lá do fórum, da vara. Então, antes o advogado, ele tinha que ir lá na vara e ele falava lá no balcão, eu quero ter vista do processo tal, eu quero levar o processo em carga, né? Eu quero levar o processo em carga para o meu escritório, eu quero ter vista do processo, eu quero analisar o processo, né? Hoje em dia, tudo isso
é feito na forma, de forma eletrônica, né? Ele deixa bem claro, ó, que viabilizem o acesso à íntegra do processo. Ou seja, o advogado agora não precisa mais ir lá no tribunal, pegar engarrafamento, se estressar. Não! O processo está todo digitalizado. Acessa lá do escritório dele, sentadinho na cadeira, a íntegra do processo. E aí, olha só, conseguiu acessar a íntegra do processo, vista pessoal, como se você tivesse visto lá no papel, lá no tribunal. Quando por motivo técnico foi inviável o uso do meio eletrônico, né, do uso do meio eletrônico para realização de citação, intimação, notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, que é o meio antigo, digitalizando-se o documento físico que será posteriormente destruído. Vamos lá, comentários desse tópico aí. Quando por motivo técnico for inviável, por exemplo, o advogado ou a parte está num local em que ele não tem acesso à internet, não tem acesso à comunicação, como que ele vai ser notificado? Como que ele vai ser citado? Né? Como ele vai ser intimado? Então vai ter que seguir o rito normal, né? Vai ter que acionar lá o diário oficial. Diário oficial. O oficial de justiça. Ele vai ter que ir lá pessoalmente, intimar a pessoa, vai pegar lá a assinatura, olha, ele recebeu aqui a intimação, aí ele vai pegar esse documento assinado lá do intimando, vai digitalizar esse documento, ou seja, vai colocar no processo digital, e aí sim, digitalizou a intimação assinada lá pelo intimando, pode destruir a intimação em papel. Por quê? Ela já está digitalizada, beleza? Essa é só no caso de não conseguir fazer o quê? A intimação via eletrônica, pelo portal eletrônico. Ficou claro? Vamos imaginar, vamos imaginar, não sei no dia de hoje, mas na época dessa lei aqui, deveria ter advogado que trabalhava até com máquina de datilografia. Eu não duvido, não. Eu não duvido. Né? Com certeza. Advogado do Brasil inteiro. Um advogado trabalhando com um advogado que não... Se duvidar hoje, tem gente que não sabe mexer no computador. Com certeza. Né? Uma mais pessoa... antigos. Meu pai, meu Deus do céu, o computador para ele é um... Né? Então tem gente que não sabe mexer. Então, por questões, né, esse motivo técnico... Motivo técnico inviável. Lembra lá do artigo lá da citação e da notificação? A pessoa tem que estar cadastrada no portal para poder ser intimado ou citado. Se ele não tiver cadastrado, como é que ele vai ser intimado? Meio antigo. Meio antigo. Não tem para onde correr. Então pega o papelzinho lá assinado e depois digitaliza. Por exemplo, o advogado ele vai ser intimado, digital para o papel, esse papel vai ser escaneado Exato, lá no tribunal. E vai para o processo. Exatamente, é isso. E vai para o processo. Muito bem. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação dos recursos das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem a necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a atuação deverá se dar de forma automática, fornecendo um recibo eletrônico de protocolo. Né? Vamos lá, gente. Vamos fazer aqui um esqueminha aqui, só rapidinho. Distribuição, tá? Nada mais é do que um setor que vai fazer... É onde entram todos os documentos. Tá? Então, lá no tribunal, nós temos um setor aqui que é o chamado distribuição. Alguns de vocês vão trabalhar nesse setor, tá? Vai ter lá a distribuição. Os processos, eles entram aqui na distribuição. A distribuição, ela faz um sorteio, né? Para saber em qual vara, né? Pode cair aqui na vara com o juiz tal, nessa vara aqui, qual vara vai ser a competente para aquele processo. Por que é um sorteio? Porque o advogado ele não pode dizer, quero que o meu processo seja julgado pelo juiz tal, quero que seja... Não tem isso, porque isso violaria o princípio do juiz natural, né? O princípio do devido processo legal. Então, o advogado ele dá entrada no processo, mas, né, ele vai ter que aguardar, né? Ele manda o processo digital, e aí quando ele dá o enter lá, pum, ele assina lá digitalmente, quando ele dá o enter... Aí ele já faz assim, meu Deus. Reza para que cai para aquele juiz bacana. Que vai cair, na hora mesmo. É feito o sorteio. Já é feito o sorteio, tudo automático. Na hora já aparece lá no computador. Vum.
o número do processo e a vara que caiu Exatamente. e o juiz competente, né? E aí, no meu caso, já ativa no meu celular, um protocolo digital que chegou, Exatamente. né, comunicando que eu mandei uma petição. E no caso do processo eletrônico, em momento algum teve ali a interferência de alguém que trabalhe dentro do tribunal. Vara, Você fez isso lá da sua casa. Você fez a sua petição, ninguém interferiu. Simplesmente você assinou ali digitalmente a petição, vai aparecer lá o protocolo e qual a vara que foi distribuída, sem interferência de ninguém. É isso que esse artigo está dizendo. É isso que o artigo está falando aqui, né? A distribuição da petição, a juntada, a contestação. Isso. Podem ser feitos diretamente pelos advogados, sem intervenção do cartório ou secretaria judicial. É exatamente isso que acontece, sem necessidade da intervenção do cartório ou da secretaria judicial. Ou seja, o cartório, ninguém se intromete, você mesmo manda. E a distribuição isso acontecia comigo lá na criminalística, né, quando eu escrevi os meus laudos. Então, para eu poder entregar o meu laudo, eu tinha que passar pela pessoa que trabalhava no cartório para poder fazer a validação do laudo e aí sim enviar para a delegacia, para o judiciário. Hoje em dia não. O processo da digitação dos meus laudos é totalmente digital. Eu envio para o cartório, assino digitalmente e o pessoal do cartório não tem mais interferência nesse procedimento. É muito mais ágil para mim do que antigamente. A mesma coisa que acontece no processo eletrônico. E aí, o que eu chamo a atenção aqui do artigo 10, quando o artigo 10 fala, sem a necessidade da intervenção do cartório e secretaria. Aí o que a banca faz? Com a necessidade. Aí vem as pegadinhas. Cuidado, letra de lei, decoreba. Por isso que eu digo para vocês. Hoje eu vou ler o artigo 10. Fica 20 minutos lendo o artigo 10. Fica lendo. Foi no banheiro naquele momento de concentração. Fica lendo o artigo 10, fica lendo o artigo... É assim, todo dia lê um artigo para ele ficar no teu sangue, circulando ali por causa dessas palavrinhas. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivo dentro do prazo, os efetivados até 24 horas do último dia. Aquilo que a gente falou, né? É até meia-noite. Até meia-noite. Só confirmando o que a gente leu no artigo anterior. No caso do parágrafo 1º desse artigo, se o sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível e vive fora do ar... Exatamente. Isso aqui é questão de prova, tá? Tem que tomar cuidado, porque aqui entra prazo novamente. Onde tiver prazo, você tem que tomar cuidado. Então, esse parágrafo aí, é mais uma pegadinha. E eu vou te dar uma coisa que eu faço, hein? No caso do parágrafo 1º, tal, se o sistema do Poder Judiciário te tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Né? Cuidado aí, que isso é prazo. Prova também, questão de prova. Aí é o seguinte, Gastone, eu tenho que comunicar meus flagrantes em 24 horas da prisão. Exatamente. Certo? E às vezes, quando eu já tá para bater 24 horas da prisão de uma pessoa, quando eu vou tentar fazer a comunicação do flagrante, o sistema tá fora do ar. E agora? E agora, né? É um desespero. Às vezes falta uma questão de 1 hora para terminar. Tem que prender o cara. E aí, como é que ele vai fazer? Porque senão você... Cara, eu dou um print, eu dou print da tela. Eu já filmei, eu já peguei assim o celular, estou tentando abrir aqui o site do TJ, tudo para me isentar de responsabilidade. Exatamente. Né? Tudo para isentar. Então, quando o sistema do judiciário estiver indisponível, vamos colocar aqui, né? Isso aqui é importante, hein? Um exemplo bem prático. Ele vai tentar fazer o flagrante dele lá nas 24 horas num sábado. Ou melhor, na sexta-feira. E aí o sistema se tornou indisponível na sexta-feira, naquela última hora que ele tem que enviar lá o flagrante para o judiciário. O sistema ele ficou apenas disponível no sábado. Corrigiram o problema no sábado. Então, quando que vai ser válido aí o envio no caso, o prazo vai ser contado aí? No primeiro dia útil, pós-resolução do problema que foi corrigido lá. Ou seja, segunda-feira. Tem que tomar cuidado com isso daí, tá bom? Pós-resolução. Vamos colocar aqui. Pós-resolução. O prazo, né? É o prazo. O prazo, ele conta no pós-resolução. Primeiro dia útil, pós-resolução do problema. Então, resolveu o problema no sábado, não conta prazo, não. Quando que vai contar o prazo? Na segunda-feira, que é o dia útil. Era um feriado na segunda.
Terça-feira. Terça-feira. Beleza? Prazo de novo, tem que tomar cuidado. Então, toda vez que o dia, naquele dia que está terminando o teu prazo, está fora do ar o sistema, vai começar a contar o prazo vai terminar, por exemplo, no primeiro dia útil seguinte, pós-resolução. Não é no primeiro dia da resolução. Exatamente. Né? É no primeiro dia pós-resolução. Isso é questão de prova. Muita banca coloca isso. Olha, o sistema deu problema na segunda-feira. Foi resolvido na terça, então o prazo já conta na terça? Não. O prazo conta na quarta, porque o problema foi resolvido na terça. Ficou claro? Tomem cuidado com isso. Tá? O prazo não é prorrogado para o dia que resolveu, e sim no dia após que resolveu. Tá? Os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos interessados para distribuição de peças. Eu não sei se lá no tribunal tem computador. Olha só, isso aqui esse parágrafo aí é para aquele pessoal que diz que, olha, eu não tenho computador no meu escritório. Tu não tem desculpa. O tribunal, eles deverão manter equipamentos. Vai ter uma salinha ali em que o advogado vai poder chegar com um assistente lá, com quem vai estar ajudando ele. Olha, eu quero peticionar o meu processo de forma eletrônica. Beleza, ele vai lá naquele computadorzinho no tribunal e vai fazer todo o escaneamento lá dos documentos, assinar digitalmente, né? E aí jogar o processo no formato eletrônico. Então não tem desculpa, porque olha só, os órgãos deverão manter. Então não tem essa desculpa, não tem o computador. Vai lá no tribunal e acessa no tribunal, beleza? Os documentos produzidos eletronicamente e juntados... Só uma coisa, gente, do parágrafo 3º aqui, os órgãos deverão. Tá? Então o órgão tem que ter uma forma de jogar... Ele deve ter, tem que ter. Isso. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos com garantia de origem e de seu signatário, na forma estabelecida nessa lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. Vamos lá, comentário sobre esse artigo 11. Significa o seguinte, eu escaneei uma certidão, tá, para o processo digital. Garanti que ele tem garantia de origem do seu signatário, ou seja, usei a minha assinatura digital, meu certificado digital, coloquei a assinatura digital, documento certificado. Então, esse documento ele tem o mesmo efeito do original, do papel, que foi lá autenticado em cartório, por exemplo. Beleza? Então, essa é a ideia do que está escrito aí nesse artigo 11. Quer ver um exemplo? Um exemplo fantástico. Quando eu advogava, eu fazia execução de cheque sem fundo. Então o cliente me procurava, porra, né, o cara me comprou aqui uma coisa minha e me deu um cheque sem fundo. Uhum. Para eu executar uma pessoa com cheque, a gente tinha que juntar o cheque no processo, no papel. Isso. O cheque original tinha que estar no papel lá. Exatamente. Né? Hoje não. Hoje você escaneia o cheque, manda na forma digital e o cheque que vai estar lá no digital é como se fosse tem o mesmo efeito original, no papel. E é até uma forma de segurança, porque vai que, por algum motivo, o processo original em papel some o cheque. Sei lá, alguém foi lá na vara, deixa eu consultar o processo aí rapidinho. Aí o cara, olha o cheque aqui, pegava o cheque e engolia. Olha só a situação, cadê o cheque original? Hoje não, tá digitalizado. Pode até sumir o original, mas o digitalizado tem o mesmo efeito do original. Acabou a brincadeira. Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos órgãos, pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público, seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados, têm a mesma força probante dos originais. Força probante, tá? Força probatória, vale como prova, tá? Então, um documento que é enviado por todas essas autoridades públicas aqui tem a mesma força de prova como se fosse um papel. Exatamente. Tá? Ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Deixa eu só colocar uma observação aqui nesse artigo. Ele fala bem ali, os documentos produzidos eletronicamente. A gente tem que tomar cuidado que existe o documento que ele foi produzido nativamente, né, eletronicamente, ou seja, ele surgiu de um computador, e tem um documento que ele foi digitalizado. Então, o digitalizado, ou seja, você escaneou um documento, ou então aquele documento que você criou no Word,
ambos estão incluídos nesse produzidos eletronicamente, beleza? Tanto os que têm origem de um computador, ou seja, tu criou um documento no Word, ou então um que você escaneou, um documento que você escaneou. É a mesma coisa que está incluído aqui no artigo 11. Ficou claro? Aqui eu entendi, tu estava falando do 11 aqui, né? Isso. Os produzidos eletronicamente. Exatamente. Não é só aquilo que saiu de um computador, que foi originário de um computador, mas Esse os aqui, escaneados também, digitalizados, estão inclusos aí nesse artigo 11. Isso aqui são certidões que o sistema faz automático. Exatamente. Né? Tem certidão disjuntada, o protocolo, exatamente. Né? Isso são originais. Mas não só esses. Os documentos juntados são aqueles documentos que o advogado envia, que a parte envia, também são considerados originários. Né? E os documentos enviados por órgãos públicos também têm a mesma força probante, só que uma pessoa também, dentro do processo, ela pode alegar que tal documento é falso. Exatamente. Tá? Então, essa força probante, a gente pode colocar aqui, trata-se de um direito relativo, não é absoluto. Por que relativo? Alguém pode tentar alegar o contrário. Exatamente. E o juiz que vai analisar se realmente tem fundamento ou não. E aí tem aí o tal do parágrafo 2º exatamente sobre isso. A arguição de falsidade de documento original será processada também eletronicamente na forma da lei. Ou seja, eu juntei um documento, uma certidão, fiz um escaneamento de uma certidão, joguei no processo digital. Aí a outra parte, opa, esse documento é falso. Então a outra parte vai ter que arguir isso eletronicamente e colocar no processo. E aí tem mais um detalhezinho. Olha o artigo 3º, o parágrafo 3º. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no parágrafo 2º, que são esses falsos, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo de interposição de ação rescisória. Então, se eu tenho um cheque, né, que estão dizendo que é falso. O original que eu escaneei não está válido, é falso. Eu tenho que ter esse cheque original comigo. Até o final do processo. E aqui tem um detalhezinho de prova. Sobe só um pouquinho o artigo aqui. Não, o artigo original aqui. Esse é onde a gente está, aqui o 11. Os documentos produzidos eletronicamente. Toma cuidado com esse parágrafo 3º. Qualquer documento produzido eletronicamente, ele tem que ter a preservação do seu original? Não. Só aqueles em que foi os digitalizados, só aqueles em que foi arguído a falsidade. Ou seja, tu não precisa guardar todo o teu processo em papel. Não. É obrigatório guardar apenas aqueles que foi arguído a falsidade. Esse é obrigatório, tu não pode jogar fora. Beleza? Tem que tomar cuidado com esse artigo, porque tem questão que fala: todos os documentos eletrônicos do processo devem possuir cópias, certo ou errado? Não. Só aqueles que tiveram arguição de falsidade. Isso aqui é pegadinha pura nesse artigo aqui. Gente, documentos lá de um processo digital, que é o que a gente está estudando, né? De um processo digital, só para que fique legal. Digital. Esses documentos, eles podem ser aqueles documentos produzidos eletronicamente. Isso. Para que você entenda isso aqui, são processos produzidos pelo próprio sistema. O próprio sistema vai produzir. Exatamente. Esses aqui, eles sempre vão ser verdadeiros. Não tem nem como você aqui arguir falsidade. É um documento que o sistema vai produzir. Tá? O sistema vai produzir. Agora, tem documentos juntados. Isso. Documentos que vão ser, para que você digitalizados, entenda, aí, né? Eles vão ser digitalizados. Digitalizados. E aí, nós temos duas possibilidades. Um documento que é digitalizado, ele pode não ter arguição. Ou seja, considerado original. Não tem arguição de falsidade. Ninguém falou que aquilo ali é falso. Não tem arguição de falsidade. Para esse aqui, não tem a obrigatoriedade de você manter ele original. Você não tem essa obrigatoriedade. Agora, tem processos que alguém vai ter que arguir, vai ter arguição de falsidade. Alguém vai querer falar: ei,
Isso aí é falso. Subiram um documento nesse processo aí que é falso. Nesse caso, você tem que manter o documento original. Como a lei fala aqui, tem que manter o documento original. Cadê? É do 10. Tá aqui. Tá aqui. Os originais dos documentos até digitalizados. o trânsito julgado. Até o trânsito em julgado. Ou até a ação rescisória. Ação rescisória. A ação rescisória é uma ação para rescindir uma decisão transitada em julgado. Então você vai ter que estar quase para sempre. Exatamente. Com o documento. Nunca vai poder jogar fora aquele documento, porque em juízo você vai ter que comprovar depois para dizer, olha, tá aqui o original, ele tá falando ali que é falso, mas tá aqui o original e não é falso. Ele vai ter que guardar aquele documento que foi arguído a falsidade enquanto o processo existir. Cuidado, hein? Isso aqui que está no artigo 11, parágrafo 3º, isso é muito importante. Exatamente. Muito importante. Isso é uma pegadinha que derruba muita gente nessa questão de se é tudo que tem que ser guardado. Não. O isso de arguição de falsidade. Cuidado com isso. Parágrafo 4º foi vetado. Parágrafo 5º. Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados ao cartório ou à secretaria no prazo de 10 dias, contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado. Então a gente tem documentos, né, Gastone, que é impossível digitalizar. Às vezes é uma certidão de nascimento muito antiga, ela está muito legível, uma certidão de algum imóvel que está em algum cartório, está tanto tempo lá e já começou a perder a qualidade de visualização, e mesmo você escaneando em alta qualidade, você não vai conseguir, numa tela de computador, ler detalhes daquele documento. Então, nesse caso, comunica, olha, tu tem 10 dias de prazo para comunicar. Deverão ser apresentados ao cartório em 10 dias contados do envio de uma petição comunicando o fato. Isso, exatamente. Então eu tenho 10 dias para apresentar aquele original. Olha, não deu para escanear, tá aqui o original, tá aí, recebe. É isso. Acontece, na delegacia a gente manda documentos, certidões assim que são podre. Não dá. Então a gente manda na forma digital, né? E depois a gente até avisa, olha, a identidade, a certidão de nascimento da pessoa tal, vamos apresentar na forma física, né? Na forma física. E toda essa documentação ela vai voltar depois do trânsito em julgado. Exatamente. Tá? Ela vai voltar para você. E aí, Gastone, chegamos no parágrafo 6º, que eu acho que é o que nós podemos, parágrafo 6º, 7º, alteração da lei já 2019 Exatamente. Pelo Bolsonaro. E isso aí já está até no edital. Ele pergunta o processo digital e alterações. Cuidado, se está escrito isso no edital, pode vir uma questão aqui, tá? E aí, o que é esse parágrafo 6º e o 7º aí que estão agora uma alteração 2019 aqui? Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico estarão disponíveis para acesso por meio da rede externa das respectivas partes processuais, pelos advogados. Isso aqui que é o bambambam. Independentemente de procuração nos autos, pelos membros do Ministério Público, pelos magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias dos órgãos julgadores. Então, as partes, advogados, podem consultar processos. Exatamente. Desde que esses processos não estejam em segredo de justiça. Isso aí sim. Tá. E aqui é outra pegadinha. Qualquer processo pode ser consultado, inclusive os em segredo de justiça. As bancas cobram isso. CESP gosta disso. Então, adivinha? Questão errada. Cuidado com isso daí. Então, vamos lá. Consulta de processos digitais, não é isso? Isso. De processos digitais. Essa consulta, ela pode ser sem procuração. Sem procuração, desde que processo não esteja em sigilo. Agora, com procuração, aqui no caso os advogados, né,
Os advogados, processo em sigilo. Né? Processo Perfeito. em sigilo. É segredo de justiça, né? Sigilo ou segredo de justiça, a mesma coisa. Então, quando o processo, desde que esteja, se ele está em segredo, um advogado só vai poder consultar se ele tiver procuração, tá? Isso aqui tem muito a ver, tá, gente? Tem uma súmula vinculante que eu aconselharia até você dar uma lida, súmula vinculante, que fala desse acesso a processos por advogados, que é a súmula vinculante do STF, a número 14, tá? Essa súmula vinculante do STF fala, o advogado ele pode consultar até investigações em andamento. Ele pode ir numa delegacia lá, né, ver uma investigação, ter acesso a uma investigação, mesmo sem procuração. Agora, se aquela investigação ela está sob o crivo do segredo de justiça, né, tem algum ato ali de segredo, uma interceptação telefônica, tem algum ato de segredo de justiça, né, nesse caso o advogado pode consultar, mesmo assim, um absurdo, só né? Com procuração. Mas com procuração, né, com procuração. E aí o parágrafo 7º, vamos lá. Os sistemas de informação pertinentes a processos eletrônicos devem possibilitar que advogados, procuradores e membros do Ministério Público, cadastrados, mas não vinculados a processo previamente identificado, acessem automaticamente todos os atos e documentos processuais armazenados em meio eletrônico, desde que demonstrado interesse para fins apenas de registro, salvo nos casos de processo segredo de justiça. Isso aqui, galera, simplesmente é o seguinte, olha, tem um processo que é similar ao meu, que teve uma decisão bacana lá, que tem os autos estão, eu quero consultar algum teor desse auto, desse outro processo, mas eu não faço parte daquele processo, não sou advogado, não sou parte. Então, eu tendo o cadastramento prévio, eu posso consultar esse processo, sem problema nenhum. E vai ficar registrado lá no sistema, olha, o Gastone, que não tem nada a ver com esse processo, fez uma consulta aqui, beleza? Então essa é uma forma até de você também evitar o quê? Que partes de um processo que você não faça parte sumam, por exemplo. Eu vou ali no cartório, no TJ, eu quero consultar um processo em papel, deixa eu consultar aquele processo ali. Aí eu vou ler, porra, gostei disso, vou rasgar a página e vou embora. Não pode acontecer isso. Então, no processo digital, vai ter todo um registro e você vai estar lá meio que assinando. Olha, estou consultando isso e vai estar registrado. Beleza? Mesmo não fazendo parte do processo. Ressalvado o caso de segredo de justiça. Tá bom? Gente, aqui é o famoso, né, foi colocado aqui em 2019... né, o chamado copia e cola dentro da exatamente, né? Tô com preguiça, vou copiar o teu idêntico. Eu vou te ser bem sincero, o que é debatido aqui desse parágrafo 7º aqui, os advogados. Gente, agora o advogado, ele não vai mais ficar, né, preocupado em redigir, né, uma petição. Ele vai ver uma ação que ele similar, ele vai lá no tribunal procurar, olha, isso aqui é igual a minha. Ele vai copiar aquela petição ali todinha do outro advogado, e vai juntar na dele ali. Troca os nomes das partes e pronto, acabou. Acabou. Né? Então, é eficiência, é celeridade no processo. Tu não vai ter que redigitar tudo novamente. Ctrl+C, Ctrl+V. Acabou. É exatamente isso. Foi consagrado no Brasil o chamado copia e cola. Tá? Esse parágrafo é isso mesmo. Eu estava lendo, eu estava estudando essa lei aqui. Exatamente. E eu estava vendo os comentários na internet e é justamente isso. O copia e cola. Artigo 12, Gastone. Meu Deus do céu. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. Isso aí já comentamos, sem comentários. Os autos dos processos eletrônicos deverão ser protegidos por meio de sistema de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a preservação e integridade dos dados, sendo dispensada a formação de autos suplementares. Né? Isso aqui é importante, galera. Então, o processo digital, o seu processo que o advogado peticionou, ele deve estar lá armazenado lá no TJ, num ambiente seguro, num sistema de computação seguro, com backup, firewall, antivírus, tudo aquilo que a gente aprende na parte de segurança da informação. E partindo desse princípio que todo o teu processo digital está já lá dentro, num ambiente seguro, tu não precisa ter o tal do auto, cadê como é que ele fala ali? O auto suplementar, ou seja, tu não precisa ter uma cópia idêntica toda em papel daquele teu processo, porque ele já está num ambiente seguro digital.
A ideia não é o meio ambiente. Para que vai ter um processo digital e para que ainda vai ter o mesmo processo na forma física? Tipo assim, eu não confio no sistema, vou imprimir tudo. Calma, não é assim. Não é assim. Não é assim. Não precisa. Então, é dispensado autos de reserva. Exatamente. Né? Autos de reserva na forma. E aqui, questão de prova. A banca vai inverter ali sendo necessário. É obrigatório o auto de suplementar. Então, caveirinha aí, vamos lá. Os autos de processos eletrônicos que tiverem que ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel, autuados na forma lá do Código de Processo Civil. Né? Aqui a lei não está colocando o código, esse artigo aqui, é porque já tem um novo Código de Processo Civil, ainda que se dê de natureza criminal ou trabalhista ou pertinentes a juízo especial. Muito difícil hoje, né? Ele está dizendo que se eu vou mandar um processo para um juízo ou para um outro tribunal que não tem processo digital, eu vou ter que imprimir em papel. Tem que lembrar que essa lei foi em 2006, que é quando os tribunais não tinham sistema eletrônico. Hoje, praticamente, eu não conheço um tribunal que não tenha um sistema eletrônico. Então, tudo já é letra morta. Exatamente. Logo revogam esse parágrafo aí. No parágrafo 2º desse artigo, o escrivão ou chefe da secretaria certificará aos autores a origem dos documentos produzidos nos autos, acrescentando, ressalvada a hipótese de exigir segredo de justiça, a forma pela qual o banco de dados poderá ser acessado para aferir a autenticidade das peças das respectivas assinaturas digitais. Porque quando um processo é assinado digitalmente, e eu vou imprimir esse processo, dá uma confusão, porque não vai ter nada assinado lá. Exatamente. Por exemplo, recentemente eu recebi uma intimação que eu vou ser testemunha num processo de uma situação que ocorreu antes de eu me tornar policial, um processo numa outra empresa que eu trabalhei, só que eu recebi essa intimação em papel. Só que na intimação tá bem claro lá, olha, esse documento ele foi assinado digitalmente. Então, como que eu vou comprovar que aquela intimação realmente ela é verdadeira, ela é autêntica? Então, eu tenho que ter meios lá no processo eletrônico, no site do TJ, eu vou entrar lá numa janelinha, em que eu vou colocar o número do processo e eu vou poder consultar se realmente aquela intimação que eu recebi é verdadeira ou não. É isso que está escrito aí no parágrafo 3º. Beleza. Feita a atuação na forma estabelecida no parágrafo 2º desse artigo, o processo seguirá a tramitação legalmente estabelecida nos processos físicos. Beleza. A digitalização de autos em mídia não digital, em tramitação ou já arquivados, será precedida de publicação de editais de intimação ou da intimação pessoal das partes e de seus procuradores, para que no prazo preclusivo de 30 dias se manifestem sobre o desejo de manterem pessoalmente a guarda de algum documento original. Se o processo ele vai virar digital para físico, né? Não é isso? Isso. Né? E aí as partes têm que se manifestar se elas querem ficar com o processo. Na verdade seria o que assim, a digitação de autos em mídia não digital, ou seja, existe algum documento que foi juntado lá, que foi passado para o cartório lá do tribunal. CD. Isso, alguma coisa do tipo. E eles vão tentar digitalizar isso daí. Esse material ele vai ficar disponível ali no tribunal, só que você tem a opção, olha só, ele vai te notificar olha, dentro de um prazo de 30 dias para manifestar o teu interesse em pegar esse material de volta. É isso. Beleza. Né? O magistrado poderá determinar que sejam realizados por meio eletrônico a exibição e o envio de dados e documentos necessários à instrução do processo. Então o juiz ele pode pedir, né, a qualquer momento que você, parte ou advogado, mande processo também pelo meio Exatamente, meio eletrônico. Te intimou, olha, manda aí uma certidão tal. Tem que mandar pelo processo eletrônico. Consideram-se cadastros públicos para efeito desse artigo, dentre outros existentes ou que venham a ser criados, ainda que mantidos por concessionários de serviço público ou empresas privadas, os que contenham informações indispensáveis ao exercício da função judicante. Tranquilo aqui. Né? Função judicante é a função do Poder Judiciário. O acesso de que trata esse artigo dá-se-á por qualquer meio tecnológico disponível, preferencialmente de menor custo, considerada a sua eficiência. Beleza. Mais um bloco aqui, tá? Mais um bloco aqui. Você agora que está aqui no nosso curso online, você vai dar uma pausa e também tem muita coisa importante nesse bloco aqui. Esse bloco aí, já vamos entrar para o último bloco. São 4 capítulos. Agora a gente vai já entrar para o último, mas tem muita coisa nesse bloco 3 aí. Então vamos dar uma pausazinha aqui, daqui a pouco a gente volta para o próximo e último bloco da Lei de Processo Digital. Tchau!